e ela Professora,
Oi, Vivian. Tu me ouve? Oi, gente, boa tarde. Deixa eu me ajeitar aqui no meu enquadramento fotográfico. Pronto. Eu acho que... Bom, eu estava escutando todo mundo. Quem é que está na dúvida? A Vivian? É, a Vivian está em dúvida. Tá. Já está a ouvir, Gisela. Pronto, era eu que não tinha entrado ainda. Aí eu deixei todo mundo... Eu não entrei e silenciei todo mundo. Gente, boa tarde. Ao que pese a minha cara de acabada, mas tenham piedade da minha pobre alma, porque agosto é terrível. Estamos todas e todos, assim, eu pelo menos não vejo a hora de acabar 2022 e se livrar desse homem. Porque, olha, eu nunca vi, é o karma coletivo maldito. Bom, a gente está começando o primeiro encontro do curso Casa Preta, da aula O Pensamento de Franz Fanon, e o encontro vai ficar gravado para quem depois não puder estar vendo ao vivo, né, no caso, ou quem quiser depois rever. Para assistir, é só acessar a plataforma, logar com a... Tá bom, Andressa? Depois logar na plataforma, usar o login e a senha criado, vai estar lá no ícone da aula, o Pensamento de Franz Fanon, na aula Casa Preta. Peraí que eu pensei duas coisas ao mesmo tempo, me deu uma travada no HD. Bom, eu não vou abrir espaço para a gente se apresentar, nós somos em poucas ao vivo, mas eu acho que, à medida que forem aparecendo dúvidas, a gente pode ir pedindo a palavra, e quem se sentir confortável se apresenta, fala o nome antes de fazer sua pergunta. Para quem nunca fez curso comigo ao vivo, o sistema ele é bem simples. Eu vou apresentando os tópicos. Se tiver dúvida enquanto eu estiver falando, é só levantar a mãozinha, não tem problema, não precisa esperar eu terminar de falar para poder perguntar. E a ideia é que a gente faça um bate-papo teórico sobre o pensamento do Fanon, que é o tema do nosso encontro. E aí as coisas vão se encontrando, se acumulando e se revendo ao longo dessa semana. Então, a gente se encontra hoje, depois a gente se encontra quarta-feira à tarde e quarta-feira à noite, no caso da Casa Preta, né? E depois a gente se encontra na quinta-feira. Peraí que eu estou calculando a hora. Se é quinta ou se é sexta. Meu Deus, acho que é quinta. Quinta eu tenho paciente só até às 5. Depois a gente se encontra quinta-feira e depois a gente se encontra sexta. E aí a gente encerra esse módulo da Casa Preta Especial Homens Negros. Como esse é o primeiro curso, então eu vou apresentar um pouco a ideia. Na Casa Preta, a Casa Preta é a nossa plataforma, é o nosso programa de formação sobre... Desculpa. Sobre pensamento africano e afro-brasileiro. Então, a ideia é que dentro da Casa Preta, a gente possa apresentar para os participantes e para as participantes um panorama daquilo que vem sendo pesquisado no Brasil no âmbito das questões dos estudos africanos, que normalmente vem ao longo dos módulos autores africanos e especificamente em novembro, no especial África. E também o pensamento racial brasileiro, a partir do feminismo negro. Entanto que a gente começou o programa de formação em março com o bloco Feminismo Negro. A Sueli Carneiro, a Marielle Franco, a Bianca Santana e a Vilma Reis. E eu me esqueci o nome da outra autora, mas que também está disponível na plataforma a gravação dos encontros de março desse ano de 2021. Cada mês a gente tem um tema específico, porque a ideia, então, dentro desse tema é aglutinar autores que nos ajudem a pensar sobre a temática que a gente está apresentando. Que essa temática está dentro do universo dos estudos afro-brasileiros e africanos. Então, todo começo de ano, eu monto um cronograma de estudos dentro dos programas do DIEGE e a gente faz uma jornada de formação dentro desse programa de estudo e os encontros são feitos por mim e pela equipe de professores do DIGEG com a minha coordenação. Então, a gente tem a CUCALA, de formação de professores,
tem a Ionene, de formação em psicanálise, tem a Intia e a Nicanda, são repositórios de textos, que a gente vai de tempos em tempos atualizando com textos escritos por pessoas negras e indígenas sobre feminismo negro e pensamento indígena no Brasil. Tem a IFA de formação para empresas, que é um programa mais curto, enfim. Então, a ideia é essa. Então, para esse ano, eu montei um roteiro de estudos com 50 encontros, 5 por mês. Depois eu vi que era muito, porque eu sou megalomania. Para 2022, a gente vai ter um programa mais enxuto, em termos de encontro, porque nem sempre quantidade quer dizer qualidade. E aí, no mês passado, a gente fez o especial Mulheres Negras, Angela Davis, Alélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Patrícia Hill Collins, Bell Hooks e Nina Simone. Nesse mês, a gente está fazendo o especial Homens Negros. E por que em agosto a gente faz o especial Homens Negros? É o segundo ano consecutivo que eu proponho essa rodada de discussão. No ano passado teve mais autores, teve Steve Biko, teve o Mandela, teve o Patrice Lumumba, tiveram outros autores que a gravação dos encontros está disponível no especial Intelectuais Negros, no curso Intelectuais Negros na plataforma. Porque em agosto, nos Estados Unidos, acontece uma atividade no movimento negro chamada Agosto Negro, que é um período de atividades formativas, políticas, em ocasião da morte dos irmãos Soledad, que aconteceu nos anos 70, que está lá, para quem viu o documentário de Liberte Angela Davis, é uma parte da história da vida dela. Ela chega no Black Panthers por conta da campanha de Liberte os irmãos Soledad. Irmãos Soledad eram 3 homens negros que estavam presos num presídio na Califórnia e foram presos por crimes diversos, crimes pequenos, como furto, mas no contexto da prisão se conhecem, passam a militar numa discussão racial naquela época, não sei como é hoje, mas a questão da atuação do Islã, dos muçulmanos, da nação muçulmana, era muito forte dentro das penitenciárias norte-americanas. E então eles se conhecem e passam a fazer movimentos de melhoria da condição dos presos afro-americanos nas cadeias. Acontece uma rebelião e, por uma questão política, eles são acusados do assassinato de um guarda, de um agente de segurança. E aí uma pena que era inicialmente de 2 anos passa a virar perpétua, porque então passa a ser uma pena de assassinato. E isso acontece no mês de agosto. Então, todos os anos, uma parte do movimento negro, sobretudo aqueles que discutem a questão abolicionista, fazem em agosto aquilo que eles chamam de Agosto Negro, para retomar essas discussões sobre essa questão do sistema presidiário, do sistema penal norte-americano em relação com os homens negros. Do outro lado da moeda, aqui no Brasil, a gente tem um processo muito intenso de valorização da participação feminina das mulheres negras nos espaços políticos, embora o próprio movimento negro brasileiro ele seja um movimento masculino na sua formação, na sua organização, no seu processo de articulação. Mas tem uma coisa que eu tenho percebido, já tem uns anos na clínica e também nas minhas atividades de formação, é que os homens negros, sobretudo os jovens, também precisam passar por um processo de empoderamento racial. E racialidade não tem a ver com gênero. É possível, a gente discute muito isso nas formações da Ionene em psicanálise, a gente vai falar um pouco isso nesse encontro do Fanon. Pensar corpo masculino negro não é pensar o corpo do homem negro. Homem e negro são 2 categorias, 2 adjetivos que não significam a mesma coisa, embora, do ponto de vista da semântica, falem da ideia de masculino, tanto homem quanto negro, né? Essa ideia do sujeito masculino. Então, pensar com intelectuais negros é ouvir a narrativa desses homens e compreender como é que eles estão construindo possibilidades de emancipação racial. Aqui no DIGEG, para nós, mais do que provar que o racismo existe, que o racismo estrutural existe, que isso atravessa os corpos negros, que afeta a experiência negra, para nós é fundamental pensar como a própria forma de produção da experiência negra pode potencializar o processo de emancipação racial de pessoas negras e o processo de desvelamento racial de pessoas brancas. O que significa essa ideia de desvelamento racial?
colocar pessoas brancas para pensar sobre sua racialidade e estabelecer com a ideia de racialidade uma postura crítica, uma relação de criticidade com essa noção de racialidade, seja ela branca, indígena ou africana, no caso brasileiro. Então, é dessa experiência que surge esses encontros agora de agosto sobre os homens negros. Então, hoje a gente vai falar do Fanon, e a gente começa com o Fanon porque ele inaugura uma ideia muito importante, que é a ideia de corpo. E não dá para pensar a produção de experiência negra sem pensar a própria forma de produção de corpo que vai acarretar na produção de uma experiência negra. Logo depois, se a minha memória não tiver falha, a gente vai falar do Munanga, que é um antropólogo, se eu não me engano, congolês, mas que vive no Brasil, é professor da USP, agora está na UFBA, e ele tem trazido uma contribuição para as discussões sobre racialidade no Brasil, e vamos passar um pouco por esse caminho de pensar a própria consolidação do campo dos estudos afro-brasileiros, depois da vinda do Lévi-Strauss para a antropologia no Brasil, e como isso rompe com uma tradição de pensar a antropologia pela chave da racialidade no Brasil e joga na chave da etnologia indígena, que é pensar a ideia de mestiçagem. Nós falamos sobre experiência racial no Brasil, mas nós não falamos de mestiçagem. A gente fica sempre na chave dupla, branco versus negro. Só que tem uma coisa aí no meio, um indefinido, como diria Darcy Ribeiro, que é o sujeito pardo, que é o corpo mestiço, produzido nessa intersecção entre branco, indígena e africano. Na sequência, eu acho que a gente vai ler o Foucault. Meu Deus, vamos ver aqui, vamos pegar a colinha da professora, porque a professora não lembra a ordem das aulas que ela vai dar. Olha que bênção, como diria minha avó. Isso é frequente, inclusive, eu diria. A gente vai ler o Foucault. O Foucault, ele é um filósofo banto, e aí a gente vai pensar um pouco nesse encontro, o que significa essas etnias Yorubá, Ashanti, Jeje, Banto, e o Foucault vai apresentar uma possibilidade de produção de experiência, de produção de corpo, a partir da narrativa da cosmologia Banto, que vai na continuidade das discussões que o Fanon está fazendo hoje, o Munanga vai fazer na quarta tarde, sobre a ideia do sujeito mestiço, e por que a escolha da filosofia Banto e não da Yorubá. Porque, embora os Yorubás sejam bastante presentes na nossa perspectiva cultural, porque a cultura no Brasil, o Brasil tem uma metacultura e ele tem uma cultura vivida. A metacultura é a construção cultural que a gente faz do Brasil a partir dos enquadros raciais. Então, a perspectiva da experiência urubá, os orixás, né, a orixalidade, como dizem alguns autores, é um dos enquadros de aceitação branco para a experiência negra, ou seja, os brancos aceitam e incorporam a orixalidade na sua própria experiência, horas embranquecendo, por exemplo, fazendo Iemanjá ficar branca, horas mantendo uma certa pureza, como o que o Verger e o Prandi faz com os estudos sobre candomblé, ou até o Roberto da Mata faz com os estudos sobre carnaval. Então, essa pureza na Go, que está presente no pensamento urubá, é o que na nossa metacultura, quer dizer, a nossa representação cultural para o mundo, está dada e está aceita e assimilada no mundo branco. Mas, quando a gente pensa na cultura vivida, na vida cotidiana, produzida no vai e vem dos trens da Central do Brasil, nos barcos que percorrem os rios do Amazonas, na luta por terra no interior do Brasil, a presença banto, da própria filosofia banto, da própria cultura banto, é muito mais significativa do que a iorubá. Do ponto de vista das palavras, a Lélia chama isso de português, e do ponto de vista da gestualidade corporal e daquilo que o corpo produz como experiência cotidiana. Por isso, a opção pelo Foucault. Logo na sequência, a gente vai pensar com Abdias a ideia de quilombismo, que é uma ideia até que bastante assimilada e divulgada, mas a gente vai usar a chave do quilombismo não no sentido político, como usualmente ela é dada, mas também nesse sentido de produção de experiência, para entender quais são os caminhos desse quilombismo que o Abdias está trazendo. Um deles é o teatro experimental do negro. E a gente encerra com o Guerreiro Ramos,
que é um sociólogo negro, pouco falado fora do âmbito da administração, porque ele é um cara que se dedicou a estudar a administração brasileira. Por quê? Porque ele queria entender os processos econômicos pós-escravidão e quais foram os caminhos que levaram do empobrecimento e a exclusão social de pessoas negras na vida produtiva e econômica brasileira. Ele está usando a chave da relação mercado-fábrica, fábrica mesmo, fábrica, tipo Ford, tipo fábrica que faz carro, que faz roupa, que faz sapato. E aí ele é um cara que da administração muito importante. Por exemplo, ele fundou o curso de administração da Universidade Federal de Santa Catarina, ele consolidou o curso de administração da Fundação Getúlio Vargas e ele criou um programa de estudos de pós-graduação, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, que é um instituto pouco divulgado, mas que tem pesquisas bastante interessantes nesse âmbito das questões raciais no Brasil. Até aqui, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Então, esse é o nosso roteiro de encontro aí dessa semana, aqui no âmbito da Casa Preta. Se ninguém tem nenhuma pergunta, se estamos todas bem, vamos então aqui adentrando no mundo do Fanon. O Fanon é um cara que é bastante conhecido entre os espaços que pessoas que pensam a questão da racialidade costumam transitar. Acho até que ele é um dos autores negros mais lidos nas universidades, né? Acho que muitos programas têm o Fanon na grade curricular, seja de cursos de graduação, de pós-graduação. E tem um documentário que foi lançado, acho que o ano passado, sobre ele, que vai contar um pouco da vida pessoal. Diferente. Na verdade, eu tenho pensado que quando a gente fala da construção da trajetória de um intelectual, seja ele branco, negro ou indígena, nós vamos usar a chave dicotômica branco versus negro. A experiência pessoal da pessoa não se separa da sua experiência acadêmica, da sua produção intelectual. A única diferença é que pessoas brancas talvez projetem menos peso na vida pessoal e talvez isso não se sobressaia tanto na construção das suas próprias experiências. Eu vou dar um exemplo, que para mim ele é o mais clássico de todos, do lado oposto, que é o lado da experiência branca. Quando o Lévi-Strauss decidiu ser antropólogo, na época dele, se fazia a faculdade de sociologia, porque não tinha uma faculdade de antropologia, e se fazia o doutorado, então, em antropologia, em via de regra, antropologia física. E aí os antropólogos, tinha um antropólogo mais velho, mais experiente no campo, já tinha passado por esse ritual, iam para uma região oposta do seu local de origem, fazer a atividade de campo, passavam ali 5, 10, 15, 20 anos fazendo pesquisa, escreviam um livro, o livro era reconhecido e consagrado pela academia, e ele era consagrado, então, antropólogo. Todos os grandes antropólogos de 1730, 1750, 1800, vamos ser mais generosa, até 1900, 1950, passaram por esse processo. Todos eles. Então, eles iam para campo e faziam isso. O Lévi-Strauss terminou a faculdade de sociologia e ele queria, óbvio, ser antropólogo, era a ciência do momento, porque tinha essa coisa de ir para um lugar estrangeiro, para o mundo bárbaro, para a África ou para as Américas. E um dia ele recebeu, o professor dele, que eu não consigo me lembrar quem é, recebeu uma ligação do Ministério Exterior da França, falou assim, tem uma vaga de etnólogo, a etnologia nem existia ainda, tem uma vaga de etnólogo no Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu preciso de alguém que possa ir agora, porque o cara aqui não pode ir. Mas é agora, não dá para escolher. E o Lévi-Strauss nem queria estudar sobre indígena, porque na época os estudos sobre população indígena não eram como eles são hoje, tão consagrados no meio da antropologia. E aí ele aceitou, não estava sem grana, sem trabalho, sem mulher, sem perspectiva, sem campo, sem nada, e ele veio para o Brasil. E aí, aqui no Brasil, então, ele constrói uma carreira como grande etnólogo e estruturalista da antropologia, e funda a antropologia e a sociologia no Brasil. Se ele não tivesse naquele dia, no laboratório, na universidade, teria vindo outra pessoa no lugar dele.
Então, e também se ele não tivesse sem eira nem beira, sem pai nem padrinho, sem dinheiro, sem nada, para financiar a pesquisa dele em lugares mais interessantes, como a África, por exemplo, que era o ápice da moda na época, porque os estudos africanos eram os mais interessantes no período, os grandes nomes da antropologia tinham estudado, acho que todo mundo passou pela Oceania e pela África, menos o Levi-Strauss, talvez, não tenho certeza. E aí ele vem para o Brasil e fica aqui anos, escreve um livro chapérrimo chamado Tristes Trópicos, que é um diário de bordo das pesquisas, das andanças dele pelo Brasil. Ele sobe o rio Paraná até o Mato Grosso e vai então se relacionando com os índios, e aí vira um grande etnólogo, um grande antropólogo. Isso está diretamente ligado com a vida dele. Um cara sem era nem beira, que veio para o Brasil, porque era a última opção que ele tinha possível, imaginável. Só que a gente não conta isso quando a gente fala do Levi-Strauss, né? A gente só fala das brilhantes conclusões, das contribuições dele para a antropologia. Mas sempre que a gente vai falar de intelectuais negros, a gente conta a história de vida deles. É quase como se a experiência vivida das pessoas negras fosse algo que se separe da sua produção intelectual. É como se a experiência vivida fosse um condicionante para essa produção intelectual. E não o contrário. A produção intelectual fomenta a experiência vivida. Esse é um dos debates, por exemplo, do feminismo negro no momento atual. A retomada de narrativas históricas das mulheres negras, qual é a chave de compreensão desse lugar? E a ideia de experiência, né, o lugar da miséria e do racismo é a chave de compreensão. Por exemplo, a Carolina Maria de Jesus escreveu o que escreveu porque ela era miserável, ou ela pôde escrever o que ela escreveu sobre a miséria porque ela tinha uma visão espetacular da vida. Se ela fosse uma mulher branca, seria enquadrado como uma visão espetacular da vida. Como ela é uma mulher negra, a miséria fez ela escrever o que ela escreveu. Tipo a Clarice Lispector. É uma mulher que é enquadrada como uma figura clássica, maravilhosa, inquieta, inteligentíssima, mas ninguém fala que ela era completamente desequilibrada e descompassada, ou como diria a minha mãe, descaralhada, totalmente descaralhada. Só olham ela pela grandiosidade dela enquanto uma mulher branca, a Clarice Lispector. Isso são chaves de enquadro racial, e isso é o que o Fanon vai chamar de experiência vivida. A experiência vivida, a gente é um conceito da antropologia, não sei se o Fanon, quando escreve, dialoga com a antropologia para pensar isso, mas a ideia de experiência vivida é a vida cotidiana que vai produzir na consciência do sujeito formas de compreensão da própria vida. É quase uma dialética hegeliana do Hegel. É aquilo que vai e volta e se acrescenta nesse movimento de ir e vir. Ou seja, a própria condição estrutural do racismo faz com que pessoas negras tenham determinados tipos de vida, porque a estrutura racial vai tensionar as pessoas negras e condicionar para que elas tenham esse ou aquele tipo de vida. E esse ou aquele tipo de vida vai produzir essa ou aquela consciência sobre a vida que foi vivida. E a relação entre a vida vivida e a consciência produzida o tempo todo, mediada pela estrutura racial, é o que o Fanon vai chamar de experiência vivida. Não dá para separar, diferente da falsa neutralidade do mundo branco, a experiência vivida do sujeito branco, da sua compreensão intelectual, não dá para separar isso na experiência de pessoas negras, na perspectiva do Fanon. Não porque isso reduz a experiência negra, mas porque isso potencializa a experiência negra. Uma pessoa vai pensar o que ela pensa de acordo com as experiências que ela vivenciou. Tipo Freud, se Freud tivesse feito análise, não tinha existido psicanálise. O que fez surgir a psicanálise é o fato de Freud ser completamente descompensado. Então, ele compensava a descompensação na produção teórica. É mais ou menos esse que é o jogo. A experiência vivida dele possibilitou que ele produzisse uma outra coisa. Isso não é bom nem ruim, isso é o que é dado, isso é o que está dado. Para o Fanon, é importante que a gente, então, consiga entender a própria estrutura social, como a sociedade se estrutura a partir de lugares raciais. E aí, lá no curso da Angela Davis, acho que eu falei sobre isso, devo ter falado, eu sempre falo sobre isso, tem a própria noção de negro, de ser negro, a ideia de negritude é uma noção inventada. Até o processo das descobertas da escravidão, não existia no mundo
a ideia de ser negro. Tinha o europeu, o africano, o ameríndio e os... Meu Deus, como é que chama? Qual é o nome técnico da galera da Oceania? Aborígenes. Então, havia esses grupos étnicos no mundo, aí os asiáticos, olha eu esquecendo dos asiáticos, que estavam transitando, disputando território e produzindo narrativa. A África era um continente muito mais velho do que, curioso, a África, a Europa é chamada de velho mundo, sendo que há estudos arqueológicos que falam que a África é mais antiga do que a Europa, do ponto de vista de surgimento civilizatório. Mas a África já tinha estados constituídos há pelo menos 4, 5 séculos. Quando começou a experiência, eu já vou te passar, Amanda, a palavra. Quando começou a experiência com a ideia do Marco Zero, do nascimento de Cristo, como nosso marco civilizatório no Ocidente, a África já tinha estados organizados e constituídos pelo menos 2, 3 séculos antes disso. Então, essa ideia do que a gente entende por ser negro e, por consequência, o que a gente entende por ser branco é uma ideia criada a partir da experiência do ocidentalismo, essencialmente a partir das descobertas e da escravidão. Então, o marco civilizatório do Ocidente é a própria escravidão, e com ela as categorias de raça e de gênero. A categoria de classe vai entrar depois com a Revolução Industrial. Mas, nesse momento, o que existe é a categoria de gênero para diferenciar os sujeitos dos corpos brancos e localizar o poder na experiência branca entre homens e mulheres, e a categoria de raça entre brancos e negros. Diga, Amanda. Oi, estão a ouvir? Já, não é? Sim. Essa divisão que tu fazes, Jaqueline, é bem interessante, porque há pouco tempo eu estive lendo Epistemologias do Sul, do Boaventura, não é? E fica muito clara essa ideia dessa construção de que nenhum conhecimento que é fora Agora daquela... pegou. Oi. Me ouve? E acho que ela que travou agora aqui para mim. Eu tô te ouvindo, Amanda. Mas a Jaque ficou travada para mim agora. É, para mim também. Ah, tá bem. Amanda? Oi, tô aqui. Oi. Então, estava lendo o Boaventura. Isso. E ele deixa muito claro nesse livro, que é interessante, porque ele vai fazer a discussão entre o senso comum e o conhecimento científico, né? Ele faz essa comparação para a gente sempre dizer que o senso comum é um conhecimento que não interessa, que é fraco, e a ciência vai sempre ponderando numa linearidade o que é bom, não é? O masculino, o branco, e o resto tudo não serve. Então, ele vai desconsiderar essa linha e vai falar que, na verdade, o conhecimento científico ele quer muito ser o conhecimento do senso comum, ele quer estar no dia a dia das pessoas. É isso que o conhecimento científico quer. E aí ele vai mostrar um contraponto do porquê que o conhecimento de todas as pessoas é importante. Então, esse livro depois é composto de diversos textos, e eu caí aqui, né? Em função disso, porque uma das coisas que eu mais gostei de ler é que, em função do racismo e das estruturas do racismo, que é mais fácil da compreensão dessas ideias, porque a gente sempre está a desconsiderar um conhecimento do negro ou desconhecimento do indígena, e ele até traz depois algumas questões que são importantes, que é o que esse conhecimento negro e o conhecimento indígena depois vão bater um contraponto com a ciência e vai conectar uma coisa com a outra. Então, é um conhecimento milenar que foi desconsiderado, mas que a ciência hoje já reporta para ele como uma coisa de conhecimento científico, reconhece esse conhecimento. E é essas questões que ele vai trabalhando, muito interessante. E quando tu falou sobre isso, me veio bem essa ideia na cabeça, que a gente está sempre a desconsiderar o conhecimento. Até eu fui conhecer Fanon em função desse livro, e depois, porque eu fui me interessar... Eu vi alguém a falar alguma coisa também a respeito da mulher negra, não é? Por que nós, mulheres, deveríamos ter um feminismo negro? E aí foi explicar, eu acho que foi alguma professora que estava explicando alguma coisa num vídeo, e que ela dizia que eram placas tectônicas e que
tinha o homem branco na primeira, a mulher branca na segunda, o homem negro e a mulher negra, e a única que podia chacoalhar tudo isso, mexer com todas essas estruturas para romper com essas ideias, né, era a mulher negra. E aí eu fui me interessar justamente por causa disso. Uhum. E foi aí que eu caí no Fanon. Então, essas ideias, assim, eu acho sensacional a gente estudar, porque eu lembro de jamais ter estudado isso, né? E isso hoje, no dia a dia nosso, cada vez está mais forte e mais consolidado essa ideia. Era isso que eu queria dizer. Não, faz muito sentido o que você trouxe, mas eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito, é isso, né? Quando a gente pensa na jornada de... Calma que eu vou voltar umas casas para chegar no que você falou. Quando a gente pensa nessa jornada, que é o programa de formação da Casa Preta, que ele vai passando por vários lugares, ele vai ajudando a gente a compreender algumas dinâmicas. Quando a gente olha uma estrutura social, como a nossa, por exemplo, brasileira, a gente precisa considerar uma questão que ela é econômica, que atravessa a estruturação dessa sociedade e que está fortemente marcada por questões econômicas de mercado, de acesso ao mercado de trabalho e tudo que é base para essa estrutura econômica. Acesso à escola, sistema de saúde, a segurança, a lazer, moradia, e o próprio trabalho doméstico como uma dimensão dessa estrutura econômica. E a gente precisa pensar também nos aspectos culturais, que vão atravessar e produzir um determinado tipo de estrutura, que necessariamente não tem... Que necessariamente, lá se vão mais moedinhas, tem a ver com a questão econômica. Filho, só pode superar lá para não me atrapalhar. Às vezes, o processo de produção econômica se dá dentro de uma estrutura e de um modelo social, e as relações culturais podem ser confirmadas ou podem até ser escondidas pela estrutura econômica. Filho, pela estrutura econômica. Por exemplo, uma sociedade como a norte-americana, onde mulheres negras conseguem alcançar postos como, por exemplo, da Beyoncé ou da Rihanna, como das mulheres mais ricas da sociedade, ou como vice-presidente dos Estados Unidos, esconde a estrutura racial que coloca as mulheres em situação de desigualdade, tanto de gênero quanto de raça. Então, nem sempre a estrutura econômica está associada à estrutura cultural. Só que o fluxo de deslocamento ou a relação entre essas duas estruturas vai produzir um outro lugar que para o Fanon é importante, mas, em alguma medida, isso também vai aparecer, por exemplo, no feminismo negro, na Angela Davis, na Nélia Gonzalez, na Beatriz Nascimento, na Bell Hooks, que é a subjetivação ou a constituição do próprio indivíduo na relação entre estrutura econômica e estrutura cultural. Então, eu, mulher negra, posso alcançar altos níveis econômicos através da escolarização e modificar a base da estrutura econômica estando no cargo de uma empresa como presidente, sei lá, de uma multinacional, mas ainda vou vivenciar os mecanismos estruturais do racismo. Vou ser confundida com a faxineira, vou sofrer violência racial nos espaços onde eu transitar. Por quê? Essas duas coisas, embora estejam na mesma realidade, não estão conectadas. Inclusive, tem uma área da filosofia, que é o ramo, a linha da filosofia que a Angela Davis está escrita, que é a teoria crítica da sociedade, que a tese central deles é que a barbárie é a intensificação da distância que separa a cultura da economia. Quanto mais economicamente desenvolvida uma sociedade, sem que o desenvolvimento cultural acompanhe esse desenvolvimento econômico e tecnológico, maior é o afundamento da barbárie, porque maior é a alienação das pessoas. A economia e a tecnologia permite que a gente avance para lugares antes nunca vistos historicamente, porém a cultura continua exatamente solidificada em estruturas. Então, essa ideia de que mulheres negras são a base da estrutura, elas são a base da estrutura econômica. E dentro da estrutura cultural, elas estão... Só existe dois lugares, o lugar do branco e o lugar do negro. Então, culturalmente, homens e mulheres negros e negras ocupam o mesmo lugar social, no imaginário coletivo. Economicamente, não.
Então, a gente tem que olhar por esses dois lugares. E o que o Fanon está chamando a atenção é que no fluxo desses dois lugares, da relação da estrutura cultural e da estrutura econômica, tem a produção de uma individualidade negra que é marcada pela colonização, porque o nosso corpo negro foi criado no marco da ideia de colonização, ou seja, dominação, controle e opressão. Então, é um corpo produzido nesse lugar. O corpo branco também, mas não está falando do corpo negro. Todas as críticas se equiparam ao corpo branco, em maior ou menor medida, mas elas estão ali também no corpo branco. Então, o corpo negro foi criado dentro de uma experiência colonial e ele foi já inscrito, ele já nasce inscrito num mundo racializado. Então, o corpo do Ocidente, o corpo ocidental, ele já nasce num mundo atravessado pelo lugar do gênero. Ah, tem vagina, mulher. Então, se tem mulher, fura a orelha, bota rosa. Já desde pequenininha da boneca. Esse é o lugar do gênero. E já nasce inscrito no lugar da raça. E é uma criança negra. Olha essa mãe aí que ela não sabe cuidar. Presta atenção. E o leite é fraco, tem que dar leite incrementado. E ó, faz força aí que mulher negra é boa parideira. Então, esses lugares que são anteriores ao surgimento do sujeito estão na estrutura social, na estrutura cultural, mas que são mantidos duramente pelo funcionamento estrutural e econômico da sociedade. Pensar na questão racial é pensar na relação entre essas duas coisas. Para Angela Davis, a base disso está na escravidão. Para entender o Ocidente, tem que entender o que foi a escravidão. Para o Fanon, o processo da escravidão passada, a escravidão nos países colonizados, se intensifica com a própria colonização. E a colonização, ela tem um grande objetivo. Se no período da escravidão a ideia da colonização era a catequização dos corpos para desejar Deus, os indígenas e os africanos tinham que desejar Deus como lugar de salvação. Era assim que conseguia a dominação psicológica necessária para a escravidão. Na modernidade, o processo de colonização é no desejo da brancura. Deus, então, passa a ser substituído pela ideia da brancura. Não à toa, todos os enquadros simbólicos, todos os símbolos históricos que remetem a essa noção de Deus são símbolos brancos, e estão ligados a essa imagem do que é branco, porque isso vai construindo no inconsciente do sujeito. Para o Fanon, não dá para pensar a produção de relação social e relação econômica sem pensar a produção de relação psíquica, o próprio processo de desenvolvimento psíquico do sujeito. Daí a saída dele para a psicanálise. Então, para o Fanon, não dá para pensar esse lugar do desejo da brancura sem pensar que ele é, a própria brancura, o próprio corpo branco que se deseja, a própria pele branca que se deseja. Para Fanon, toda pessoa negra tem o desejo de ser branca. A brancura é um desejo que move as pessoas negras. E a maior fatalidade, o maior trauma é a descoberta de que isso não é possível. É um trauma que ele é insuperável, é um trauma que ele é incalculável na trajetória negra. A descoberta de que não é possível ser branco. Porque não ser branco não é só não ter a pele branca. Não ser branco é estar fora do mundo ocidental. Não ser branco é estar excluído dos processos culturais. Não ser branco é estar ausente das relações históricas, econômicas e produtivas, afetivas e sexuais, mesmo estando presente. É um corpo que é destituído da sua corporalidade. É um corpo ausente. É uma constituição física que não tem nenhum significado, nenhuma simbologia. E ele vai dizer que há os enquadros onde esse mundo branco é representado. Nas instituições, nos lugares de poder, nos símbolos do mundo branco, o casamento, as roupas de marca, as viagens, os 10 milhões de seguidores, o dinheiro, o diploma, são lugares do mundo branco que o corpo não branco deseja e busca para si. A ascensão universitária, por exemplo, não é à toa. Eu acho curioso quando eu escuto pessoas negras dizer assim: eu entendo tudo de jazz, mas não suporto samba. E aí eu fico pensando, o que faz uma pessoa negra brasileira não gostar de samba? Não, esse processo do desejo da brancura. Porque o jazz, por mais que seja uma cultura negra, ele é uma cultura negra dentro de um país branco. Então, ele tem um valor validado pelo mundo branco. Ele é algo desejado pelo mundo branco. Ele é algo que, inclusive, é produzido em larga escala pelo mundo branco. Por isso, ele passa a ser aceitável e desejado por pessoas negras. Eu estava lendo um texto ontem de antropologia
nada a ver com nada do que a gente está falando, mas ao mesmo tempo tudo a ver com tudo, que é um texto sobre produção de identidade na virada do século XX. E ele estava discutindo justamente sobre essas questões que a gente está dizendo aqui agora. O nome do texto é Identidades Passadas, Presentes e Emergentes, Requisitos para Etnografias sobre a Modernidade no final do século XX ao nível mundial, do autor chamado George Marcus. Nunca tinha ouvido falar, mas estava lendo ontem para terminar o artigo. E ele vai fazer justamente essa discussão. E aí tem uma questão que ele vai trazer, que é o próprio processo de produção de identidade ao longo do século XX, ao invés de ser um processo de ruptura com a ideia de colonização, que está no jogo da modernidade, né? A modernidade ela se constitui como um grande locus colonial. A Europa dizendo assim, a gente vai dominar o mundo. Então, a modernidade é esse grande locus colonial. Ele vai dizer que a identidade, nesse grande locus colonial, que é a modernidade, ao invés de ser um processo de ruptura e de cisão com o mundo dominante, uma demarcação de território, algo que delimita o eu do outro, pensando que na experiência racial, como diz Fanon, não existe, na experiência racial negra, não existe a diluição do eu e do outro. O que isso quer dizer? O sujeito negro, condicionado pela experiência racial, atravessada pelo racismo, porque é possível pensar a experiência racial sem racismo, se vê diluído no mundo branco, ele não consegue saber quais são seus limites. O que, de fato, é ele e o que, de fato, é o mundo branco. Tudo passa a ser uma coisa só. A Angela Davis chama isso de unidimensionalidade racial. Eu não sei se ela chama ou se eu chamo pela boca dela, mas a gente chama. Essa ideia de unidimensionalidade racial é a indissolução entre a experiência branca e a experiência negra, aonde tudo vira uma coisa só, a experiência ela se torna uma coisa única, samba perde racialidade, feijoada perde racialidade, Iemanjá perde racialidade, ao mesmo tempo que croissant continua francês, yakisoba continua japonês, hambúrguer continua norte-americano. Então, essa unidimensionalidade racial que dilui a experiência negra no mundo branco e que, para o Fanon, ela leva ao enfraquecimento do ego e, cada vez mais, a intensificação da colonialidade e da brancura como uma realização. Quanto mais eu me diluo no mundo branco, mais realizada eu fico. Olha meu anel de diamante, olha meu brinco da sei lá, marca de joia cara. Olha, estou na capa da revista tal. Olha, agora eu dirijo tal carro. Olha meu diploma de doutora na universidade tal da Europa. Quanto mais eu diluo a minha experiência dentro do mundo branco enquanto mulher negra, mais, em termos da Angela Davis, eu aprofundo a minha unidimensionalidade racial, ou, no caso do Fanon, eu diluo o meu ego. E aí essa relação eu e outro, ela não existe mais. Tudo vira o outro. E o eu negro vai se enfraquecendo nesse processo. Para Fanon, isso vai levar a adoecimento psíquico. Intenso, neurótico, psicótico. A Lélia discute isso no texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Mas voltando para o texto que eu estava dizendo do Marcos. O que ele está falando ali? Ao invés da identidade na modernidade ser um elemento, então, que leva à consolidação desse eu, que rompe com o outro branco, estabelece um limite. Eu, mulher negra, dotada da minha ancestralidade, da minha racialidade, da minha identidade afro-brasileira, afro-africana, ou o termo afro-ameríndia, as identidades se tornaram um espaço de assimilação. Se a modernidade não ruir, e a razão ocidental baseada numa ciência, no positivismo, numa linearidade, não deixar de existir e aí levar ao caos da modernidade, o mundo branco foi criando, ou o mundo burguês, foi criando formas de assimilar as identidades divergentes. É divergente? Como diverge? De assimilação. Então, é possível ser negro dentro do mundo branco, desde que se cumpra tais requisitos, ou tais pressupostos, ou se atinja tais objetivos. Então, isso leva a uma necessidade de assimilação, de integração dentro desse mundo branco a partir do lugar da cultura. A economia continua inalterável, mas a cultura ela passa a ter esse caráter móvel e vai, então, sendo moldada de acordo com esses processos. A prova disso é que se os Black Panthers, nos anos 60 e 70, eram a maior ameaça dos Estados Unidos, nos anos 2000, 2010 e agora 2020, eles são um baita produto cultural.
Entanto que tem o Pantera Negra, do filme, e que fez um baita sucesso em termos de bilheteria. E vários filmes são produzidos no âmbito da indústria cultural hollywoodiana sobre a história dos Panteras Negras. Se vende bottom, camiseta, chapéu, roupa de couro, por conta dessa ideia de uma assimilação. Aqui vai entrar um outro elemento que está no jogo da experiência vivida, da ideia do que o Fanon apresenta, que são as histórias contadas, ou melhor, as narrativas produzidas sobre essas experiências. A gente pode pensar esse enquadre como a ideia do lugar de fala. Quando a história é contada não é contada pelo sujeito que vivenciou, ela pode ser contada de qualquer forma, de qualquer aspecto. A Chimamanda fala isso num texto chamado O Perigo da História Única, e a gente discute um pouco isso no curso dela, que está lá no Especial África, no curso Especial África no On Demand, que a gente fez no ano passado. Essa ideia de uma história única, contada pelo olhar do mundo branco, vai criando formas de contar a experiência negra a partir da perspectiva branca. No Brasil, por exemplo, a gente vê isso nos terreiros de candomblé. Quem conta a história dos terreiros de candomblé? Homens brancos. São eles que vão nos terreiros, tiram fotos, fazem entrevistas, fazem registros de áudio no começo do século passado e contam essa história para a gente agora aqui no futuro. Né? Eu tenho uma paciente na clínica que ela tem uma analogia que eu acho fantástica. Ela fala assim, eles contam essa história no passado, mas que, na verdade, é um convite para que a gente volte para o tempo deles. E a gente volta para o tempo deles com o olho deles, não com o olho das mulheres negras que produziram essa história, porque é o olho deles que está contando essa história. A gente vai ver o que eles querem que a gente veja. E isso é colonização, isso é pensamento colonial, que o tempo todo vai sendo revisto e revisitado em diversas estratégias. Quando a gente pensa na experiência vivida e na valorização dessa experiência vivida como possibilidade de construção de perspectiva, de construção teórica, de construção de conhecimento, a gente começa um processo, então, de descolonização das mentes ou de emancipação desses corpos. Então, esse é um aspecto. Eu não sei se essa mão levantada é antiga ou se ela é nova. É nova. É nova? De quem é? É minha, né? Outra vez. Então vamos. Eu não consigo tentar falar e eu não pensar sobre uma questão que, para mim, é muito forte. É a violência de tudo isso em cima do corpo negro, não é? Então, fazendo a relação de um lugar onde eu quero estar, onde economicamente eu também não tenho essa condição, isso é desesperador, porque eu estou pensando assim, numa pessoa a falar o tempo todo, a mostrar isso o tempo todo e como se nada fosse, não é? Eu realmente é uma coisa que me choca demais isso, mesmo. Uhum. É profundamente desesperador isso que você coloca. O Fanon, no Pele Negra, Máscara Branca, lá no final, meu Deus, nesse livro, lá nos últimos capítulos, quando ele já vai, porque ele se forma médico na França, psiquiatra, e depois ele vai para a Argélia trabalhar com soldados de guerra. E isso é uma assertiva, inclusive, que o feminismo negro está fazendo, talvez na mesma época que o Fanon, mas quem sistematiza sobre isso é a Patrícia Hill Collins, no pensamento feminista negro. A Patrícia Hill Collins vai chamar isso de lugar seguro. O que o Fanon vai dizer? É imprescindível que existam espaços de acolhida para pessoas negras, para que elas consigam encontrar formas de elaborar sobre esses atravessamentos raciais e essa violência racial que atravessa seus corpos dentro de um espaço seguro, sem que elas se sintam violentadas e violadas. Esse espaço pode ser a psicanálise, no caso do Fanon era o trabalho dele como psicanalista. Esse espaço pode ser o feminismo negro, esse espaço pode ser rodas de mulheres, ou pode ser também o próprio coletivo de Gege. Hoje de manhã eu falava sobre isso com a minha psicanalista. A gente falava sobre a questão da raiva, tá? Eu falei assim, mas então, se eu for deixar a raiva
contra o mundo branco ser algo que me direciona, eu vou ser incapaz de olhar para a cara de pessoas brancas, porque a raiva ela vai ser tão grande, o ódio ele vai ser tão grande, da sensação de castração que o mundo branco me impõe todos os dias, que a convivência social ela vai ser inviável, porque o mundo é dos brancos. Em todos os lugares lá estão eles felizes e sorridentes. Ela dava risada. Mas o ponto é que é preciso que a gente consiga criar espaços de fortalecimento dessas subjetividades violentadas pelo racismo e que essa raiva consiga se potencializar em formas outras de fortalecimento. Não é nem de enfrentamento ao racismo, é de fortalecimento. Porque eu costumo dizer que, por exemplo, o DGEG, ele não é um espaço de enfrentamento ao racismo, ele é um espaço de fortalecimento racial para pessoas negras e é um espaço de reflexão crítica para pessoas brancas. Então, nossa ideia não é acabar com o racismo, porque a gente não vai conseguir acabar com o racismo. Mas se pessoas negras puderem fortalecer a sua autoestima, a sua identidade racial, a sua percepção histórica sobre si, sua família e seu grupo social, elas vão ter mais elementos cognitivos e afetivos, não de afeto, amor, mas de afetamento, de interferência, para produzir formas de subversão, de resistência, de enfrentamento. Se pessoas brancas que estão num processo permanente de crítica à própria realidade em que estão inseridas tiverem um espaço onde essa reflexão possa acontecer de forma madura e sem o atravessamento dessa raiva que desloca no sentido negativo, a gente vai conseguir, então, produzir espaços críticos de formação, que é o que a nossa sociedade precisa. Então, é esse o lugar do DGEG, não é um lugar de reparação histórica, não é um lugar de enfrentamento ao racismo, é um local de formação crítica permanente a partir do pensamento negro. A gente lê autores negros e pensa com eles possibilidades críticas de produção de vida, como professor, médico, psicanalista, enfermeiro, pai, mãe, militante, feminista, artista, cantor, escritor, o que seja. A gente já passou de tudo e mais um pouco nos nossos cursos, atriz, enfim. Então, esse é o processo e a Peraí. Então, é isso que o Fanon vai chamar como os espaços ou as possibilidades de desconstrução dessa experiência colonial na experiência negra, que passa, no primeiro momento, pela delimitação da ideia de um eu. Como, ao longo da experiência, pessoas negras são destituídas do seu eu, é preciso que elas passem por um longo processo de constituição desse eu. E ele tem que ser individual, ele não pode ser coletivo. Lembra a ideia da identidade como assimilação, que o Marcos trazia no texto que eu citei? Não pode ser esse lugar de assimilação. Então, ser mulher negra é ter o cabelo black. Então, agora eu vou ter o cabelo black. Nem que eu tenha que gastar R$500 por mês com permanente para o meu cabelo ficar cacheado. Porque é isso que é ser uma mulher negra empoderada. Não é nesse âmbito que o Fanon está dizendo. Ele está falando do âmbito de uma experiência que ela é individual, aonde a partir da sua trajetória, das suas experiências, no campo, por exemplo, da psicanálise, o sujeito vai conseguir elaborar estratégias de construir uma racialidade. E isso é um projeto da vida inteira. Não se encerra numa vida, eu acho que não se encerra nem numa geração. Eu vejo que a geração de hoje, de 15, 16, 17, 18, até 25 anos, estão muito mais atentos à questão da racialidade do que a minha geração, por exemplo. E, provavelmente, a próxima geração vai estar muito mais atenta do que a minha geração, assim como também de pessoas brancas. Os filhos da geração de pessoas brancas que hoje são pais e mães e estão preocupados, pensando nessas questões, vão estar muito mais atentos às questões de raça e de gênero, seja de gênero homem-mulher ou de gênero na perspectiva LGBT, do que as gerações anteriores. Isso é um processo cultural. O que a gente precisa, do ponto de vista político, me parece, é tensionar a estrutura econômica, porque esse é o projeto político do feminismo negro. Sem tensionar, quer dizer, de uma parte do feminismo negro, sem tensionar a estrutura econômica, a gente não vai ter mudanças a curto, médio e longo prazo. A gente vai levar 300, 400, 500 anos ainda nesse processo para conseguir haver mudança. Quando é que no Brasil a gente tem uma ruptura profunda cultural, quando se muda o modo de produção da escravidão para o capitalismo?
ali na virada do século. Sai de um modo de produção agrícola baseado no controle da força de trabalho do corpo via escravidão e vai para o modo de produção fabril baseado no controle do corpo via trabalho assalariado. É uma ruptura significativa, porque se muda a dimensão da ideia de corpo nesses dois lugares, nesses dois modos de produção, a escravidão e o trabalho fabril. Peraí que eu vou pegar só um copo d'água, e aí a gente já vai para o segundo tópico. Bom, alguém está com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? A gente vai voltar nessa temática todos esses dias, a gente está falando sobre isso desde o começo do ano, nos encontros da Casa Preta. Tem outros materiais que dá para pensar isso por outras chaves. A Sueli Carneiro está falando sobre isso, a Luísa Barros está falando sobre isso. O mês passado, as mulheres negras do feminismo negro estão falando sobre isso, a Vilma Reis, porque esse é o lugar de discussão política do feminismo negro. Mas a gente vai aprofundar com os autores esse mês, então, mas também vocês podem fazer perguntas se for alguma dúvida, para a gente poder seguir para o tópico seguinte, que é a ideia de corpo. Não? Todo mundo bem? Ou razoavelmente bem? Tá tudo bem por enquanto. Tá bom. Então, vamos para o próximo tópico. Tem alguém me ligando loucamente, eu não sei quem é. Bom, não é minha mãe, que eu acabei de falar com ela. Tem uma ideia no Ocidente, eu venho falando muito sobre isso, até em partes porque é essa questão que eu desenvolvo na minha tese, isso chega para mim como intelectual, como pesquisadora no doutorado. Por mais que eu pensasse sobre algumas questões anterior ao doutorado, sobre produção de experiência, tem uma possibilidade que a antropologia traz que outras áreas do conhecimento não nos permitem ter. Acho que nem a psicanálise, porque a psicanálise que a gente tem acesso é uma psicanálise bastante engessada, numa ideia racional, né? Uma psicanálise que considera só a produção de mente. A ideia do falar, da compreensão da linguagem do inconsciente, desconsidera outras formas de produção da própria linguagem. Quando a gente pensa em pessoas negras, o silenciamento social e cultural que é colocado nos corpos negros, na fala do corpo negro, pensar, então, outras possibilidades de fala é fundamental quando a gente está pensando, por exemplo, em psicanálise. Mas a antropologia, então, ela me trouxe uma possibilidade de compreender. E eu gosto de dizer de onde que as ideias vêm, porque é isso, né? Nós somos resultados de processos coletivos de produções teóricas, no meu caso, de vários autores negros que eu leio diariamente para os trabalhos aqui no dia, para as coisas que eu faço. Então, nada aqui é da minha cabeça, meu Deus, a cabeça é fantástica. O máximo é a interpretação, mas está tudo aí, tudo dado. E eu gosto dessa ideia de que está tudo dado, porque isso nos permite apropriar. Eu não gosto da ideia ao contrário. Essa é uma coisa que só eu sei, então eu preciso ser a pessoa que sabe tudo. Até porque eu acho que é uma responsabilidade saber tudo. Mas a antropologia, então, ela permite essa compreensão a partir de um lugar que até então eu não conseguia acessar. Primeiro, que no Ocidente, a gente tem uma ideia, todos nós, sujeitos ocidentais, que o corpo é algo que está naturalmente dado. Essa ideia ela vai esbarrar, por exemplo, nas teorias trans.
quando vão apontar que o corpo ele é uma construção. O corpo biológico também é uma construção, embora a vagina, no caso das mulheres, seja algo biologicamente dado, naquilo que a gente chama de feminino, o valor social da vagina e o uso que se faz da vagina, seja ele qual for, ele é estritamente cultural. Nada é dado, tudo é construído. E se tudo é construído, tudo pode ser revisto e repensado. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Mas o nosso corpo, seja ele branco, negro ou indígena, ele é construído a partir de uma rede de relações, de ideias e de pensamentos que se afirmam e se negam, e se afirmam e se negam, e estão sempre em conflito e em disputa ao longo da história. Eu acho que 2 marcadores ajudam a gente a entender isso. Um é a moda. A moda fala muito desse corpo permanentemente em disputa, porque a moda molda o corpo, as roupas, os estilos, vai dizendo aquilo que é bonito, aquilo que é aceitável, aquilo que é rejeitável, e isso muda ao longo da história. Eu me dei conta disso uma vez que eu fui ver uma exposição há muitos anos, no MoMA, sobre a história da moda em Nova York. E aí vai vindo, né, desde 1890, sei lá, e vai mostrando os diversos estilos e roupas, e pensando os processos políticos que a cidade, claro, uma grande cidade dos Estados Unidos do mundo, estava inserido, as roupas vão mostrando essa disputa de narrativa. E é uma coisa que está completamente fora da caixinha, moda, mas fala muito dessa ideia de um corpo que é construído historicamente e que o tempo todo está em disputa mesmo, de tensão, de puxar, de moldar, de negar, de afirmar, de rever, de desver, enfim, a ideia de disputa. Por outro lado, algumas categorias nos quais os corpos são pensados, sejam eles brancos ou negros, ou indígenas, sejam eles femininos ou masculinos, cisgênero ou transgênero, são categorias que não mudam, porque elas estão conectadas às categorias de controle de poder na estrutura econômica. Então, mesmo que um corpo biologicamente masculino passe por uma transição e se torne um corpo feminino culturalmente, né, e performe todos os marcadores da ideia de feminilidade, na estrutura econômica ele vai estar vinculado ao local de gênero. E o local de gênero é um local de dominação. Ele sai de uma categoria cultural, passa para outra categoria cultural, mas na estrutura social, na estrutura econômica, as categorias são imutáveis. Elas não se mexem com tanta facilidade, elas estão dadas. Tem 2 teses para isso, e aí cada um pode escolher o seu melhor caminho. Uma é a tese clássica marxista, que é a que mais me agrada, e a outra tese é a do liberalismo, que também faz sentido. A ideia para Marx, do pensamento marxista, é que a estrutura econômica ela é imutável porque é dela que emerge a estrutura cultural. E a estrutura cultural, sim, essa é mutável porque tem uma base fixa que não muda. Então, a cultura pode ser o que quiser, porque a base econômica vai se manter inalterável. Trabalhadores vão ser trabalhadores, patrões vão ser patrões, o local do pai, do padre, do Deus, né, do patrão, da patronal vai estar sempre preservado e vai ser sempre reinventado, revisto, mas vai estar preservado. Então, as estruturas podem mudar o tanto que elas quiserem, as culturais, porque a estrutura econômica se mantém inalterada. Porque a base da nossa produção, da existência, a base da nossa produção do nosso corpo, da nossa consciência, das nossas próprias relações, é a cultura e o modo de produção fabril. A ideia da fábrica como um grupo, como dono do meio de produção, e uma massa que vende a força de trabalho é o que move o processo histórico da produção da cultura. Isso está dado, isso não é inalterado, a menos que se mude o modo de produção. É preciso mudar o modo de produção para que se tenha, então, uma mudança nas relações estruturais da própria sociedade, do ponto de vista da economia. Por outro lado, o liberalismo vai dizer que economia e cultura estão desassociados, não tem uma vinculação entre essas 2 coisas. E a própria economia vai se modificando à medida que o processo histórico vai se modificando culturalmente. Então, o fato das mulheres terem feito a revolução sexual e abandonado o sutiã, e tomado a pílula, e criado o método de controle familiar e ido para o mercado de trabalho,
modifica o funcionamento da estrutura econômica. E modificando o funcionamento da estrutura econômica, se modificam os processos sociais. Por exemplo, a ideia de meritocracia vem justamente disso. Então, são coisas que estão separadas, mas que se afetam simultaneamente, embora não existam no mesmo tempo, no mesmo espaço. Cultura e economia são coisas que não estão ligadas por um cordão umbilical, mas existem ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Tipo, abrir várias abas no computador e você ter coisas diferentes acontecendo em abas diferentes. É o mesmo computador, é o mesmo usuário, é o mesmo navegador, só que o Gmail não tem nada a ver com o Facebook. Porém que tem, porém que não. Essa é a ideia do liberalismo. Então, essa estrutura toda, ela é resultado do próprio processo de colonização, da própria ideia colonial de controle, de estrutura, que vai produzir uma certa noção de corpo. O que para nós aparentemente está dado, um corpo é só um corpo. Na perspectiva do Fanon, é resultado de um processo histórico que vai produzir este ou aquele corpo. Este ou aquele corpo depende da localização do lugar, do território, do espaço, das interações que este ou aquele corpo vai produzir ao longo da sua vida. E isso é visto, revisto e repensado a trajetória inteira do sujeito. Isso nunca está dado, tanto na experiência negra quanto na experiência branca. Me parece que no pensamento do Fanon, essa é uma das possibilidades de subversão, ou de rebeldia, ou de transgressão. O fato de que isso não está dado, de que isso é o tempo todo visto e revisto ao longo da vida. Quer dizer, por um lado está dado. A estrutura racial é fixa, porque ela está atrelada à estrutura econômica, no contexto da modernidade. Raça e classe são duas ideias que às vezes é difícil de separar. Se pessoas pretas são pobres porque são pretas, ou se elas só são pobres. Como é que a gente faz essa reflexão? Então, tem toda uma questão estrutural que vai atravessar a experiência do racismo, que vai delimitar lugares econômicos, elas estão conectadas. Por outro lado, as próprias experiências que os sujeitos vivenciam vão levando ou vão aumentando ou diminuindo a capacidade de reflexão do sujeito sobre a sua própria noção, sobre a própria forma como o seu corpo é produzido. O que eu quero trazer para a gente pensar hoje, que a gente vai aprofundar nos próximos encontros, né? Que o que supostamente parece ser neutro é historicamente construído. E a gente pode pensar isso em todas as possibilidades de corpo, inclusive no próprio corpo branco. Supostamente, que é um corpo neutro, ele também é historicamente construído de símbolos e de significados que dão para ele valor ou tiram dele valor, dentro das histórias, das experiências e dos processos que são compartilhados. Talvez, para mim, fique um pouco mais fácil compreender essa ideia de um corpo que é produzido com uma finalidade por conta da experiência do terreiro. Mas também não sei se muito, se esse que é o ponto. Porque, por exemplo, no terreiro, o corpo que vivencia a experiência do terreiro, ele é um corpo que é preparado não só do ponto de vista energético, com banhos, rezas e folhas, mas também do ponto de vista psíquico, para a própria experiência do que é o terreiro. Porque, como a Beatriz Nascimento fala, a experiência do transe não é uma experiência só metafísica, ela também é uma experiência física. Então, exige um preparo do corpo. Vou dar um exemplo mais fácil do que o terreiro. O terreiro me parece exemplo distante. Rainha de bateria de escola de samba. Ela desfila 45 minutos, uma vez por ano, e ela passa um ano inteiro preparando o corpo dela. Ela precisa ter alimentação, porque ela precisa ter disposição física para atravessar 40 minutos de avenida. O que supostamente é só um corpo que samba, é um corpo psicologicamente preparado para a performance da rainha de bateria, né? Para o sorriso no rosto. Imagina, sambar de salto, 45 minutos com o sorriso no rosto, com aquele negócio nas costas e a pressão da escola de samba em cima de você. Tem que ter um preparo psicológico, performático. Não é qualquer uma que consegue. Tem toda uma série de coisas que estão dadas que preparam esse corpo para essa experiência da escola de samba. No caso das pessoas negras, tem uma série de questões que estão dadas na sua vida, ao longo da sua jornada, ao longo da sua experiência,
que preparam esse corpo para a experiência racial numa perspectiva colonial, uma perspectiva de controle e de opressão. A ruptura desse lugar, a ruptura desse corpo preparado para isso, é com o movimento inverso, a preparação de um corpo para a subversão desse lugar colonial. Quem está falando disso? O Abdias Nascimento, a tese do teatro experimental do negro é justamente, quer dizer, tinha, claro, a ideia de preparar negros para ocupar o teatro e o cinema e a televisão, mas tinha a ideia de preparação de um corpo negro que pudesse potencializar a experiência negra. Então, havia toda uma retomada de uma identidade, de uma noção de racialidade, de uma localização epistemológica no mundo para esse preparo. Quem vai falar disso também é Beatriz Nascimento, quando ela vai falar sobre a forma de produção do corpo negro. É um corpo que ele é preparado para a experiência racial, mas que as próprias encruzilhadas cotidianas vão criando mecanismos de subversão desse lugar de dominação. Porque, acho que, por exemplo, vamos pegar o carnaval como exemplo, para a gente pensar essa ideia de uma produção de corpo. E, embora a gente esteja citando outros autores, a gente está pensando estritamente com o Fanon. Isso aqui é tudo a partir do que o Fanon nos traz, dialogando com outros autores negros, para a gente conseguir pensar possibilidades nas experiências raciais do Brasil. Tem um texto clássico do Roberto da Mata, que é um antropólogo que pesquisa o carnaval, que ele está falando sobre... que ele diz assim, mais ou menos essa é a situação. Durante 11 meses do ano, a mulata é a doméstica na Casa do Branco, na Zona Sul. Ali, ela ocupa um lugar de servidão, de subserviência. Mas, durante 30 dias, durante uma noite, ela é a grande rainha, a aplaudida, a ovacionada, inclusive pelo branco da Zona Sul. Então, há uma mudança desses lugares. O que o Roberto da Mata ainda escreve no lugar de subalternidade, que é esse local de esplendor da rainha, da fascista, da porta-bandeira, que supostamente seria um local de definição de um eu, de uma identidade negra, que vai levar ao deslocamento da racialidade e à emancipação racial, o Roberto da Mata insiste na ideia de que aquilo nada mais é do que uma subalternidade permitida, uma subalternidade que permite uma certa libertação. Essa é a perspectiva branca sobre a experiência negra. O que o Fanon está dizendo é que essas pequenas encruzilhadas, como, por exemplo, o Carnaval e a Rainha de Bateria, são locais de potencialização dessa libertação. Que uma vez que o sujeito negro entende a sua própria racialidade, ele não consegue retroceder mais. Ele pode casar com uma pessoa branca, ele pode ter o diploma de uma universidade branca, ele pode ler autores brancos, mas tudo isso vai ser feito a partir de um lugar negro, de um lugar que se constrói para essa finalidade. Então, aquele corpo alienado da sua racialidade, que foi produzido na lógica colonial, produzido a partir de um lugar colonial de subalternidade, passa, então, a ressignificar esse lugar e produzir uma consciência racial, uma criticidade sobre a sua própria existência. E esse corpo negro começa a ganhar outros contornos e outras possibilidades. Tanto num caso quanto no outro, nada está dado. Os dois corpos são produzidos a partir de um jogo de interesse de poder. No primeiro caso, a partir do jogo de interesse de poder do mundo branco, que afirma esse lugar de subalternidade da experiência negra, horas afirmando a negritude, sua neguinha, seu macaco, vai para lá, mulata gostosa. Nossa, se eu pego esse negão, isso é afirmar a negritude, a partir de um viés racista, mas é a afirmação de uma negritude. Você está dando para o outro a negritude dele, está dizendo assim, toma que ela é tua. Ou no sentido da própria assimilação. Olha, uma negra empoderada. Mas essa mulher é uma negra muito empoderada. Ou este homem é um negro muito poderoso. Ainda é uma ideia de assimilação dentro de uma noção de poder e de controle do mundo da branquitude. O Fanon está propondo que a gente supere esses dois lugares e construa nas pequenas encruzilhadas. Encruzilhadas não é um termo do Fanon, em definitivo. Quem está falando de encruzilhadas são dois caras cariocas, dois homens brancos, mas que eu gosto muito, que é o Luiz Simas e o Luiz Rufino. E eles estão pensando possibilidades de produção de experiência negra a partir da ciência produzida por pessoas negras
no que eles chamam de ciência encantada das macumbas. Então, eles estão dialogando com essa experiência cotidiana dos morros, dos terreiros, para pensar formas de subversão e de resistência negra fora desses marcadores, inclusive academicista, vai localizar sempre a experiência negra em lugares específicos e com uma retórica muito pronta, dentro de uma estrutura teórica, acadêmica, formatada. Então, eles estão propondo que a gente tenha outras possibilidades e outros olhares. Para mim, eles estão retomando o que está lá na Beatriz Nascimento e na Helena Gonzalez. De alguma forma, estão falando disso, estão falando de vida preta nos morros, estão falando de samba, e o Muniz Sodré também. Bom, todos esses autores, menos o Rufino e o Simas, a gente fez encontros sobre eles esse ano já aqui na Casa Preta. Então, vocês podem procurar aqui na Casa Preta mesmo, ou no curso Feminismo Negro, que os encontros gravados estão lá, e os textos de apoio também, se vocês quiserem aprofundar ou retomar essas discussões. E a gente já passou por esses lugares, já pensou com essa galera esse ano. Bom, é isso. Toda essa volta aí para a gente pensar corpo, experiência. Talvez tenha mais coisa, mas eu queria dar um pouco de tempo para vocês poderem também trazer questões. Ah, pronto. Vocês vão começar com silêncio. Eu vou começar provocando, não é? Vambora. Provocando, não. Eu me sinto provocada, não é? Porque, ao mesmo tempo, eu estou falando do lugar de uma mulher branca, não é? Então, eu também estou pensando como que eu posso fortalecer, ajudar a dar o palco, não é? Porque eu não dou voz, eu dou o palco. Enquanto pessoa, não é? Se eu utilizo, por exemplo, por gostar, não é? De repente, eu sou uma pessoa que eu gosto da arte negra, eu gosto eu estou falando disso, sabe por quê, Jaqueline? Porque eu vivo em Portugal e aqui a questão da negritude também é uma questão forte e, ao mesmo tempo, quando eu encontro africanos de Angola, por exemplo, que são meus colegas de faculdade, essa noção do racismo forte e essa violência, eles às vezes não se dão conta. Então, eu estou falando porque pode ter dois focos. Tu falou da mulata no samba, de ser reconhecida enquanto rainha de bateria, e o branco ao olhar aquela mulher de ser desejosa e dizer que ela está mesmo no lugar, reconhecer que esse é o lugar dela. Quando eu, por exemplo, uma pessoa branca, utilizo colares, eu utilizo bandanas, eu já estou falando mais uma questão cultural, e é mesmo que eu não sei, pode passar por dois momentos como passa no carnaval. Pode ser um adereço tido como uma provocação, ou uma gozação, ou uma fantasia, não é? Porque a gente tem, às vezes, isso também de representação, de fantasiar uma situação, ou, de fato, reconhecer. Eu estou falando também por ser educadora de criança pequena. Se eu devo fazer um carnaval, não digo, mas se eu fizesse um carnaval e pintasse todos os meninos de preto, fizesse ser mulatos e dançássemos capoeira e quiséssemos mostrar que aquilo ali fosse de fato uma cultura negra, não é? Para ter essa condição, isso também poderia ter um viés para outro lado e isso ser criticado e ser... Como que fazer esse divisor de águas para não pecar por fazer a coisa errada? Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, a ideia do pecado, porque eu acho que esse é um problema no mundo da branquitude. Está na experiência do ocidentalismo, da modernidade, essa ideia do pecado, né? E isso fala muito, o pecado, ele fala muito do aprisionamento da experiência, né? Você torna a experiência algo que você pode... Proibitiva. Que você consegue tornar ela quase como dentro de uma cápsula. E aí, com isso, você consegue dizer isso é aceitável e isso daqui não é aceitável. Essa é uma coisa para pensar, e para pensar muito
de como essa noção nos atravessa enquanto corpos ocidentais, sejamos brancos ou negros. Está dado. Porque corpos negros estão impelidos a viver no mundo branco. A gente é obrigado a viver no mundo branco. E o mundo branco é um mundo que está dado para todo mundo, pessoas brancas e pessoas negras. Eu falo muito na Ionene, na formação de psicanálise, que o sujeito branco também deseja o mundo branco, porque o mundo branco é um lugar de desejo para todo mundo. Não é à toa que tem níveis de branquitudes. Tem pessoas brancas tipo Gil Ebenck, e tem pessoas brancas tipo, sei lá. Não, pode ser até a questão de ser branca gaúcha, por exemplo, que é o meu caso. Ser uma branca gaúcha e aqui na Europa ser uma latina. Não sou branca pura, não é? Então, tem vários tipos de branquitude, vários lugares de acesso à branquitude, vários marcadores de quem é mais ou menos branco, está no jogo dessa experiência. A outra coisa é que tem alguns marcadores, por exemplo, na ideia de apropriação cultural, por exemplo, que é o que você está trazendo, que ajudam a diferenciar esse processo. Eu posso ir na França, tomar champanhe na Torre Eiffel, comer croissant numa cafeteria francesa, ali na praça onde tem o... Como é o nome daquele cara? Meu Deus do céu, Danton. Eu esqueci o nome daquela praça, é linda. E nem isso vai me fazer francesa. Eu posso falar sem sotaque, eu posso botar uma boina, que eu não consigo cooptar a experiência francesa e me apropriar dela, porque estruturalmente o meu lugar de latina não me permite. Não é nem um lugar de raça, porque existem mulheres negras francesas, como Alexandre Aloha, por exemplo. É um local meu local estrutural nas relações estruturais continentais de latina não me permite acessar esse lugar. O contrário já é possível. Um europeu pode vir para o Brasil, pode botar uma mulher negra. Alexandre Alojas faz palestra no Brasil falando de racismo no Brasil sem nem saber o que é isso. O que é isso? Porque ela não sabe o que é isso. E ganha muito dinheiro, inclusive, fazendo isso. Porque ela tem estrutura, ela ocupa um local nas relações estruturais, como francesa, como uma afro-francesa, que permite que ela venha da Europa para o Brasil e aqui nas estruturas de poder, de relação econômica, de relação cultural, porque ela é francesa, ela consiga cooptar a experiência de mulheres negras e afirmar um discurso em cima disso e ganhar dinheiro em cima disso. E destitui o valor de mulheres negras, porque por ser uma francesa, ela passa a ter culturalmente um valor maior do que uma mulher negra. Inclusive, a palestra dela é mais cara que a palestra da Djamila Ribeiro. E a Djamila Ribeiro tem uma formação acadêmica superior à dela. Se a gente fosse pensar em termos de meritocracia, a Djamila Ribeiro deveria ganhar muito mais para dar uma palestra pela formação acadêmica, uma das melhores universidades da América Latina, por ter vários livros publicados, livros muito bem vendidos, traduzidos em vários idiomas. Ela tem ali uma carreira acadêmica minimamente dada. A Alexandre Aloha assume que ela tem o cargo de mulher de cônsul. Mas a estrutura da relação cultural, do valor, do corpo da Alexandre Aloha é superior, fora que a Alexandre Aloha é uma mulher de pele clara, uma preta de pele clara, tem um valor maior. O que acontece quando você, ou qualquer professor, por exemplo, pinta um aluno de indígena ou de negro e põe uma peruca black ou um cocar? Você automaticamente, ou qualquer pessoa, destitui o valor original. Porque na estrutura de poder, o corpo branco ele tem mais valor do que o corpo negro. Um corpo branco pobre, miserável, que vive na rua, é socialmente mais desejado do que um corpo negro rico que vive na cobertura na Quinta Avenida em Nova York. Porque a estrutura social, para esse corpo que é produzido socialmente, confere valor e valoração para um corpo branco e destitui valor e valoração de um corpo negro. Então, quando uma pessoa branca se apropria desses símbolos identitários da experiência negra, destitui o valor original, porque aquele corpo branco por si só tem valor. Então, você, ao invés de levar a reflexão política, destitui qualquer tipo de reflexão com essa movimentação. Ah, mas o que é que tem botar um cocar para pular carnaval? Destituição de valor. É a mesma coisa de um nazista se fantasiar de judeu. Ele destitui completamente o valor da experiência do judeu
no que foi o Holocausto, porque na estrutura de poder ele está acima, ele detém o poder, ele detém o controle dos processos. E ao invés de supostamente ele fomentar o poder, ou fomentar a identidade, ou valorizar, já que ele detém o poder, e ele está então privilegiando, valorizando essa identidade, ele está tirando o valor original. Claro que com isso, eu não acho que as pessoas não devam usar cocar, ou não acho que, até porque os indígenas vendem, né? Eu não acho que as pessoas não devam usar um turbante, um colar afro, mas é porque na nossa sociedade, que é fortemente atravessada por lugares de poder, esses marcadores que são identitários, eles se tornam mercadorias, o que eu falava da ideia de assimilação. Eles são assimilados como produtos e são vendidos como produtos e perdem o seu valor original. E esse valor original que é o valor de resistência e de mudança. Então, a minha orientadora de doutorado é uma mulher branca do olho verde, carioca. Mas ela é feita de santo, ela é Kéde, uma mãe de santo super conhecida que já faleceu, e pesquisa sobre macumba, terreiro, mas ela tem uma fala que eu acho fantástico. Ela fala assim, por mais que eu seja uma mulher de terreiro, eu nunca me coloco publicamente como uma mulher de terreiro, porque aquele é meu lugar afetivo, mas não é o meu lugar político. Quantas pessoas negras se colocam nesse lugar identitário, do ponto de vista político? Eu sou uma mulher de terreiro, sou uma mulher da capoeira, ou sou uma mulher do frevo, ou sou uma mulher católica, ou sou evangélica, ou eu sou uma mulher negra, há uma enunciação política, há uma intencionalidade, há uma ação com essa narrativa. Então, ela sempre diz isso. Eu amo minha religião, me iniciei porque quis, minha filha é iniciada, meu marido, todo mundo branco, branquérrimo, o marido dela, inclusive, é norte-americano. Meu marido é iniciado, amo, gosto, vou, sou, amo macumba, adoro pombagira, não posso ver uma que já quer puxar um cigarro, mas eu nunca me coloco publicamente como uma mulher de terreiro, porque não é meu lugar de enunciação política. A minha relação com o terreiro é uma relação afetuosa, afetiva, religiosa, ela é íntima, pessoal e privada. Ela não é política e pública. Então, acho que um pouco da ideia da apropriação cultural passa por esse lugar do uso político dessas identidades. Eu acho que é possível trabalhar com as crianças na escola a questão da racialidade sem que precise, por exemplo, passar pelo processo do blackface. Acho que pode levar Zumbi de Palmares, Dandara, Cotirene, contar a história, desenhar, pintar, fazer colagem, mas sem destituir o corpo portador daquela identidade política de um valor, que é o valor político. Porque uma das discussões que a gente tem feito no âmbito do feminismo negro, principalmente aí na Europa, é esse lugar da identidade como um lugar político. Então, quando uma pessoa em Portugal, uma pessoa negra, e africano não é negro, africano é africano, negro é negro. Isso também é uma diferenciação importante. Poucos africanos se reconhecem como negros, a maioria deles se autodenomina africano, congolês, moçambicano, e por aí vai. Quando um africano, normalmente uma mulher, reivindica em Portugal, que é um país extremamente racista, o seu lugar negro de forma assim, tipo, já é nítido que a pessoa é negra, ela bota um turbante, um tecido africano, há uma intencionalidade política nisso, né? Então, apropriar-se desses signos é esvaziar do significado político desses signos, do valor que eles têm. Eu acho que essa que é um pouco a ideia. Não é uma questão proibitiva, é uma questão do significado político. É de compreensão só. Se eu compreender que isso é uma questão política, eu não uso o objeto, no caso, mesmo que para mim seja de significado, para dar o sentido político, que é o mais necessário, né? E aí, quando a gente pensa em identidades brancas, não tem nenhuma necessidade de afirmar a identidade francesa, por exemplo, a não ser que esteja em disputa isso. Caso contrário, se não há disputa no mundo branco, por exemplo, quando aqueles caras invadiram o Capitólio, com aqueles negócios, aqueles adereços, aquelas coisas todas malucas, aquilo é disputa de identidade, eles estavam marcando qual é o lugar deles dentro do mundo branco. E aí há um uso político daqueles significados. Quando o Talibã assume o poder, institui o uso da burca, não é só o controle do corpo das mulheres, tem uma simbologia política e de poder naquilo, de comunicar algo naquele corpo que foi feito para ser controlado dentro da estrutura cultural daquela sociedade.
Então, tem diversas... pensar criticamente essas coisas, se colocar nesse lugar de quem está olhando para isso de uma forma crítica, implica compreender esses processos. Mesmo que eu alise meu cabelo, que eu faça progressivo e alise meu cabelo para usar ele liso, que eu faça plástica no meu nariz para afinar ele, que eu use creme de clarear a pele para ficar mais branca, o meu corpo ele é um corpo marcado por signos fenótipos negros, como o quadril largo ou a testa grande, que sempre vão me enquadrar nesse lugar, principalmente aqui no Brasil, com a ideia de colorismo, porque o colorismo ele tem esse significado do enquadramento, desse teste do pescoço, do que eu identifico quando eu olho. Eu olho para a Amanda e vejo uma mulher branca, então é esse o lugar do corpo da Amanda. É esses signos, esses afetos, esses valores. Não, eu olho para a Amanda e vejo uma mulher latina. Então são esses signos, esses valores, essa relação. É isso que está dado. É trabalhoso, mas é assim que a sociedade ocidental funciona. É que a maioria de nós não se dá conta, porque a gente só vive, né? E já é difícil pra caramba viver no governo Bolsonaro. Quem deve ter que se dar conta disso. Então, acho que é um pouco isso. Quer dizer, sempre foi difícil viver no Brasil. De Princesa Isabel a Bolsonaro, ninguém deixou barato. Talvez o Lula deixou um pouquinho melhor, porque rolava um churrasco, pelo menos. É isso, gente. Chegamos ao fim. Tivemos às 19 horas no curso da Casa Preta, ou no curso da Ionene, sobre identidade negra autoafirmada. Dúvidas, perguntas, angústias, reclamações, o balcão está aberto. Não? Não, eu achei ótimo. Que bom. Quarta-feira, então, tem mais. A gente se encontra às 15 para o curso do Munanga. E aí a gente se vê, então, à noite na formação da Ionene, para quem é do On Demand, ou do clube, ou do pacote. Para quem está aí na pista, igual eu, para negócios. Um beijo, para vocês. E a gente se vê ou na quarta ou mais tarde. Tchau, gente. Obrigada, viu?